Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos falar sobre o corsário e explorador chamado John Clipperton. John Clipperton foi um corsário inglês que lutou contra os espanhóis no século XVIII. Ele esteve envolvido em duas expedições ao Oceano Pacífico, a primeira, liderada por William Dampier, em 1703, e a segunda, sob seu próprio comando em 1719. Ele usou a ilha Clipperton, no leste do Oceano Pacífico, como base para seus ataques. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. John Clipperton nasceu no ano de 1676, em Norfolk, na Inglaterra. Sua família era de marinheiros. Durante sua juventude, ele navegou por todos os mares da Europa. Ele era um capitão competente, direto e de fala franca. Em 1703, John Clipperton navegou com a expedição do capitão William Dampier, durante a Guerra da Sucessão Espanhola. A Guerra da Sucessão Espanhola foi um conflito entre as grandes potências europeias que ocorreu entre os anos de 1701 a 1715. A morte do rei Carlos II da Espanha, em novembro de 1700, levou a uma luta pelo controle do Império Espanhol entre seus herdeiros. Em 1701, os corsários ingleses estavam se preparando para agir contra os franceses e espanhóis. William Dampier foi nomeado comandante do navio St. George, de 26 canhões, com uma tripulação de 120 homens. John Clipperton fazia parte desta tripulação. Eles partiram em 11 de setembro de 1703, de Kinsale, na Irlanda. O navio fez uma passagem agitada pelo Cabo Horn, chegando às Ilhas Juan Fernandes, na costa do Chile, em fevereiro de 1704. William Dampier conseguiu capturar vários navios espanhóis ao longo da costa do Peru e nomeou Clipperton como capitão de um dos navios. Esta primeira viagem de John Clipperton não correu bem. Ele foi capturado pelos espanhóis. O espanhol José Antônio de la Rocha y Carranza, que posteriormente se tornaria governador do Panamá, tratou John Clipperton com muita indiferença, enquanto em cativeiro. Clipperton voltou para a Inglaterra em 1712, após 4 anos. Foi durante esta viagem que John Clipperton teria descoberto a ilha Clipperton. Ele teria usado a ilha como base para seus ataques a navios espanhóis. A ilha de Clipperton é uma ilha de 9 km² que fica no leste do Oceano Pacífico, a 1.300 km do México. Existem algumas reivindicações de quem fez a primeira descoberta da ilha. O primeiro avistamento foi registrado em 24 de janeiro de 1521, quando o explorador Fernão de Magalhães descobriu uma ilha, que chamou de San Pablo. Em 15 de novembro de 1528, o espanhol Álvaro de Saavedra Cerón descobriu uma ilha, que ele chamou de Ilha Médanos. Esta mesma ilha ficaria conhecida mais tarde por uma tragédia. No final do século XIX, a ilha foi alvo de disputas territoriais entre França e México. A tragédia começou em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a guarnição francesa na ilha foi evacuada devido ao aumento das hostilidades na Europa. A ilha foi deixada deserta, com poucos recursos e suprimentos disponíveis para quem lá ficasse. No entanto, um pequeno grupo de colonos mexicanos ficou na ilha. Esse grupo era composto por homens, mulheres e crianças. A vida na ilha Clipperton era extrema. Os colonos enfrentavam escassez de alimentos, água doce, e as condições de vida eram muito precárias. A ilha era cercada por recifes de coral, dificultando a pesca e a saída da ilha. À medida que o tempo passou, as condições pioraram, e o grupo isolado começou a sofrer com a fome, doenças e desespero.
Em 1917, um navio de guerra americano chegou à ilha e encontrou os colonos em um estado terrível. Eles estavam desnutridos, doentes e com pouca esperança de sobreviver. O comandante do navio decidiu evacuar os colonos. No entanto, a tragédia estava longe de acabar. A evacuação foi difícil devido às condições climáticas e à presença dos recifes. Além disso, muitos dos colonos estavam tão fracos que não podiam ser salvos. Dos 100 colonos originais, apenas 29 sobreviveram. Mulheres e crianças estavam entre os que não conseguiram ser resgatados. Bem, mas voltando para a história de John Clipperton. Em 1719, John Clipperton havia se tornado um capitão hábil e diligente, mas ainda não conseguia controlar seu temperamento. Um grupo de mercadores londrinos financiaram uma expedição para lutar contra os espanhóis no Mar do Sul. John Clipperton, como comandante-geral da expedição, partiu de Plymouth em fevereiro de 1719. Os navios da expedição perderam contato pouco depois, durante uma tempestade no Golfo da Biscaia. Na passagem ao redor do Cabo Horn, John Clipperton vagou pelas ilhas esperando encontrar os navios da expedição, que haviam se separado na tempestade. John Clipperton abandonou 2 homens como punição durante essa passagem. Um deles se chamava Alexander Selkirk. A história de Alexander Selkirk, mais tarde, possivelmente inspirou Daniel Defoe a escrever a história de Robinson Crusoe. John Clipperton navegou pela América do Sul, atacando navios espanhóis na costa do Peru. Na costa do México, ele capturou seu antigo inimigo, o Marquês José Antônio de La Rocha. Ele foi perseguido pelo almirante espanhol Blas de Lezo, conseguindo escapar para a costa asiática, onde foi dado como morto. Reaparecendo em 10 de maio de 1721, John Clipperton chegou às Ilhas Marianas, após 53 dias de navegação, perdendo 6 tripulantes na travessia. Ele decidiu buscar provisões em Guam, e ancorou em Nerizo. John Clipperton e o governador espanhol das Marianas, Luís Antônio Sanches de Tagle, concordaram em negociar por provisões. A situação piorou quando John Clipperton propôs que o governador pagasse pelo resgate do Marquês José Antônio de La Rocha, que ainda estava a bordo. O Marquês e 2 tripulantes foram libertados. Entretanto, John Clipperton ficou irritado quando o resgate prometido não foi pago. Ele enviou uma mensagem, ameaçando demolir todas as casas, queimar os navios no porto e fazer todo o mal que pudesse nas ilhas, se suas exigências não fossem atendidas. Em 28 de maio, os espanhóis recusaram-se a negociar provisões. Em resposta, John Clipperton ordenou que o navio se aproximasse da costa e começasse a atirar. No entanto, o navio encalhou, tornando-se um alvo fácil para os tiros dos canhões espanhóis. George Shelvocke, o primeiro em comando, escreveu: Clipperton, agora bastant dominado pela bebida, nao conseguiu comanda. Outro official assumiu e, após 3 dias, conseguiu libertar o navio, depois de todo o tempo sob ataque dos espanhóis em terra. Escapando de Guam em 31 de maio de 1721. Clipperton viajou para Macau, onde permaneceu enquanto a sua saúde se deteriorava. Ele então navegou para Batávia, onde hoje é Jacarta, nas Índias Orientais Holandesas. Finalmente retornando em Galway, na Irlanda, em junho de 1722. Ele morreu uma semana depois de voltar para casa. John Clipperton foi uma figura histórica, não muito conhecida, operando como corsário e explorador. Sua contribuição mais notável foi a passagem pela ilha Clipperton, que hoje leva seu nome. A falta de registros detalhados torna difícil traçar sua biografia com precisão e destacar suas realizações. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, John Clipperton deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições.
Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!